Boa noite, pessoal. Uma satisfação estarmos aqui mais uma noite do nosso círculo de palestras, circuito de palestras da computação, né, que compreende a nossa primeira semana do técnico integrado em informática e compreende também a nossa quinta semana acadêmica da ciência da computação. Espero que estejam todos bem, todos em casa, né, e nos acompanhem durante essa nossa transmissão. Satisfação todos aqui, né? Deixe seu comentário lá no YouTube, né? Quem é de fora, por favor, diga a universidade, a instituição que vocês são, para a gente ter essa noção da quantidade de pessoas de fora que estão nos visitando aqui, conhecendo o nosso curso, nosso campus, né? Nossa instituição, né? Através desse circuito de palestras, certo? Hoje nós vamos tratar então de um tema importante para o pessoal cientista da computação, né, que é a parte de testes de software, né, e quanto isso é importante para a garantia da qualidade dos nossos softwares, certo? Então, hoje nós vamos receber o professor Lúcio Lopes Diniz e eu vou convidar a nossa colega Andrenísia para fazer a apresentação do professor, certo? Boa noite, Andrenísia. Não está sendo áudio deles? Hã? Não está sendo áudio? Lúcio, Lúcio, só te interromper um pouquinho. A gente está com um problema no áudio. Eu vou ter que interromper um pouco, que eu não sei o que aconteceu. Que tá dando esse problema, mas a transmissão tá saindo sem o áudio. Eu vou tirar lá a tela que tá indo para eles. Oi? Beleza. Tudo certo. Pessoal, desculpa algum problema técnico, tá? O áudio da Andrenísia e do Lúcio deu um certo problema na transmissão. Então eu vou pedir de novo, Andrenísia, por favor, para tu apresentar, né, o palestrante da noite. Tá, então boa noite, pessoal, novamente, né? Como o Thiago já comentou, sou professora do IFRS, aqui do campus de Ibirubá, e hoje a gente vai conversar
um pouco com o nosso colega e professor Lúcio Diniz. Eu e o Lúcio, nós nos conhecemos em 2013, quando trabalhamos juntos numa empresa de tecnologia lá em Florianópolis. Então, o Lúcio, ele é mestre em computação aplicada, ele tem uma grande experiência na área de teste, e daí ele hoje vai conversar conosco sobre a importância do teste de software. Então, obrigada, Lúcio, pela tua presença e seja bem-vindo, né? Agora é contigo aí. Ok, Andrenise, boa noite, né? Primeiramente, boa noite a todos, né? Também gostaria também de agradecer a professora Andrenise, né, pelo convite, né? E a ideia é a gente bater um papo, né, sobre o teste de software, falar um pouquinho da minha experiência, né, com o teste de software, né? E eu queria começar a contar um pouquinho da minha história, né? Antes da gente começar ali com a agenda realmente da palestra, falar um pouquinho ali que eu comecei, né, a trabalhar com teste de software já há 23 anos atrás, né, em 1997, lá no Citibank, onde eu fui o primeiro, né, analista de teste do Citibank Brasil, né. Naquela época, se falar de teste era algo pouco conhecido, né, era muito pouco utilizado no Brasil, né, uma equipe de teste independente, né, ou né, se falar a palavra teste de software. E minha gerente, né, participou de um projeto no Citibank, que é a multinacional Projeto Fazil. Lá eles utilizaram, né, para o Brasil, ela trouxe, né, a ideia de implantar essa equipe de teste. Eu fui ali o primeiro, né, analista de teste do Citibank. Tive o prazer de ser o primeiro analista de teste. 4 anos depois, eu acabei indo para a Telemar, né, vocês conhecem mais como Oi, né, a telefonia Oi. Fui ali convidado, né, por uma colega que trabalhou comigo no Citibank para estar montando, né, uma equipe de teste também dentro da Telemar, na parte de sistemas de faturamentos da Telemar, né. Ali também eu fiquei na Telemar durante 4 anos, até que surgiu uma vaga, né, de tester aqui em Florianópolis. Eu enviei o currículo, por coincidência, né, a pessoa que estava selecionando tinha trabalhado também no Citibank, na mesma época eu trabalhei, mas eu não a conhecia, né, e aí eu acabei, né, fechando ali o negócio, né, com ele, e eu vim com esse objetivo de montar uma equipe de teste em Florianópolis ali no ano de 2005, né. Em 2005, havia uma grande dificuldade aqui na região, pelo menos de Santa Catarina, né, onde eu resido atualmente, de ter pessoas com experiência em teste de software, né. Então, acabei, na verdade, né, vindo, né, para cá por esse motivo, né, para poder montar realmente uma equipe de teste. Comecei ali no Citibank, na Cetil, né, com 3 estagiários, e ali, quando eu deixei a Cetil, a gente tinha uma equipe de 25 analistas de testes, né? Então, a gente testava desde, né, sistemas novos, sistemas antigos, manutenção evolutiva, nada entrava em produção sem passar pela equipe de teste. Nós éramos 25 analistas, sendo 18, né, em Florianópolis e 7 em Blumenau, né? E aí, no ano de 2013, né, recebi um convite de uma colega também que trabalhou na Cetil comigo. Ela virou ali diretora da Nexera e ela me convidou também para montar uma equipe de teste ali na Nexera, né? Então, eu fui para a Nexera em 2013, fiquei 3 anos trabalhando como coordenador da equipe de teste e depois acabei, né, quando a gente passou ali para o teste mais ágil, né, com a equipe de teste ágil, eu acabei ali virando coordenador também de desenvolvimento, né? Então, meus últimos 3 anos na Nexera foram uma parte de coordenação de qualidade e desenvolvimento, né? Não só mais teste de software. Nesse período também aí, né, eu comecei, né, um mestrado na Univale, fiz ali uma dissertação, né, que foi um jogo, né, para ensinar teste de software. A gente tinha muita dificuldade de conseguir pessoas, né, com experiência em teste de software. Então, ali a dissertação foi com o objetivo de tentar, né, apoiar esse ensino de teste caixa preta. Depois também eu posso passar para vocês ali o link, né, do jogo. Ou vocês me contactarem também via e-mail, eu consigo passar ali um login para que vocês possam utilizar esse jogo e treinar um pouquinho caso haja interesse.
Então, eu dando aula em 2012, né, na Faculdade de Energia, e em 2015 eu comecei também na Faculdade Senac, né? Então, comecei com as disciplinas de qualidade e teste de software, então tenho aí uma boa vivência com essa parte de teste de software. Então, gente, primeiramente, quer dizer, né, a nossa agenda aqui, a gente vai falar um pouquinho do que é o teste de software, né, o objetivo do teste de software, o porquê, né, testar, né, por que as empresas, né, acabam não testando, já que o teste, né, tem um papel fundamental, né, na garantia da qualidade de um software. Por que a maioria das empresas ainda não testam, né? A questão das dimensões do teste e falar um pouquinho também de algumas motivações, né, quer dizer, que seria também interessante a questão de carreira para vocês. Bom, eu gosto, né, de duas definições aqui de teste, né, são definições um pouquinho mais antigas, né, inclusive uma de 76, que eu gosto até de trazer comigo, porque o Myers, ele foi o primeiro autor, né, em 76, escreveu o primeiro livro sobre teste de software, né, e esse autor, né, embora seja, né, um autor que já temos falando aí de 44 anos, né, ele ainda continua sendo um dos autores mais utilizados, né, quando se fala de teste de software, né. Então, primeiramente, né, vamos pegar ali o primeiro conceito para a gente tentar explicar um pouquinho, né, o que é o teste de software na prática, né. Então, é um processo de execução de um sistema, um componente, sob condições específicas para detectar diferenças entre os resultados obtidos e os resultados caso de teste, ou seja, é um passo a passo de situações que a gente vai, na verdade, gerar, simular, né, num determinado sistema desenvolvido, para que a gente possa, né, observar que ao utilizar essas condições específicas, se o sistema vai se comportar como esperado, né? Se o sistema, na verdade, ele não se comportar como esperado, ou seja, se o resultado obtido ele não for igual ao resultado esperado, a gente tem, na verdade, um erro, né? Um defeito, né? E se o resultado, né, obtido for igual ao resultado esperado, o teste, né, ou aquele cenário de teste passou, né? Uma outra definição de teste, que também eu acho bastante, né, interessante, né, que é a do mais, né, ele diz lá, é o processo de executar um programa, né, ou sistema com a intenção de encontrar defeitos. Então, gente, um dos principais, né, objetivos, né, do teste de software é encontrar defeitos, né? Não existe essa história de software, né, sem defeitos. A gente vai ver que é difícil a gente conseguir um software, né, mesmo que a gente passe todo o processo bem feito de teste, que a empresa tem um bom processo de desenvolvimento, algum defeito vai permanecer naquele software, seja, né, por falta de conhecimento, né, de algum requisito que não foi pensado, alguma situação não pensada, ou por alguma realmente situação ali, específica, né, que vai gerar algum erro no futuro, né, um defeito no futuro. Aqui a gente tem o conceito, gente, de teste negativo, né, e eu queria, né, explorar um pouquinho esse conceito que é teste negativo, né? A gente pode dar aqui um exemplo básico, né? Que normalmente acontece, né? O desenvolvedor, quando ele está desenvolvendo um determinado sistema e ele faz o teste, o próprio teste, né, daquele sistema que ele está desenvolvendo, muitas das vezes ele só faz as situações positivas. Então, por exemplo, gente, imagina que a gente tem lá um campo, né? Tem lá uma especificação e essa especificação diz que aquele campo é um código, né? E aquele campo é um campo numérico. Bom, né, que seria um teste negativo, né? Eu, como analista de teste, eu vou tentar, né, para cada requisito que a gente vai ter, que qualquer frase, né, em um requisito, em um caso de uso, ou, na verdade, uma história, né, que vem para o mundo mais ágil, cada uma dessas frases a gente pode separar, na verdade, em um caso de teste positivo e, pelo menos, um teste negativo, né? A gente vai ver que mais ou menos 90% ou mais dos nossos testes vão ser de situações negativas, né? Então, eu vim para aquele exemplo daquele requisito ali do caso, né, do campo numérico, né? Eu, como, né, analista de teste, eu vou pensar o quê? Uma classe inválida para isso, ou seja, eu vou pensar numa situação negativa, né? Então, ou seja, se eu entrar com valor alfa, né, ali uma letra, né, um caractere, uma letra A, uma letra B naquele campo numérico, o sistema ele não pode, na verdade, apresentar um erro, né, de HTTP 500, por exemplo. Ele tem que exibir lá uma mensagem
informando, né, que aquele campo ali é um campo numérico que aceita somente números, por exemplo, né? Ou melhor ainda, né, se a gente também for utilizar o conceito de teste de usabilidade, né, vocês como desenvolvedores deveriam, na verdade, ali nem permitir que no campo numérico eu consiga entrar, né, via o teclado com um valor alfa, né, ou um caractere especial, né? Então, ou seja, quanto mais situações para esse requisito a gente pensar, né, de situações que podem quebrar aquele software, né, mais eficiente vai ser aquele teste. Aí eu gosto de citar um exemplo aqui, né, de um estagiário que eu tive, né, quando eu comecei a montar a equipe de teste na CETIL, a gente começou, como eu falei com vocês, com 3 estagiários, né, e um dos estagiários, ele era aquele cara bem perfeccionista, né, ele era um cara bem, assim, de características para um bom testador, né, e esse estagiário, quer dizer, né, a gente estava fazendo um teste que era de um sistema para converter de VB6 para Java, né, a gente estava fazendo ali um sistema em Java. E a gente teve lá um requisito que era justamente esse, eram campos numéricos que não poderiam, né, aceitar caracteres alfa, né, ou um caractere especial, né. E aí o primeiro, né, versão foi preparada, esse analista ali de teste, né, esse estagiário, ele foi executar ali o teste e reportou esse defeito, né. O campo permitia, na verdade, entrar com caractere alfa, e quando, na verdade, ele pressionava o botão de salvar, dava um erro na tela, né, um erro ali genérico da HTTP 500. Bom, né, ele reportou esse erro, esse sistema, na verdade, foi para ser corrigido. Quando esse sistema voltou, ele testou essa situação pelo teclado e simplesmente o erro não aconteceu mais. Mas aí ele começou a pensar em como que ele poderia curar, né, aquele requisito, né? Então, o que ele começou a fazer? Ele usou ali a questão do Ctrl+C e Ctrl+V. Ele foi num campo que tinha, né, caracteres alfa, né, deu ali um Ctrl+C, e ele foi dentro do campo com o Ctrl+V, que pressionava salvar e o sistema dava o erro. Aí foi logo uma nova versão para a equipe de desenvolvimento testar. Voltou uma nova versão com esse erro corrigido. Ele foi para o botão direito do mouse, copy-paste, e aí ele conseguiu novamente incutir, né, esse erro dentro daquele sistema, né? Beleza, foi lá de novo para a equipe de desenvolvimento, voltou essa versão com esse erro corrigido, e ele colocou lá a questão de ele arrastar, né? Ele selecionava um determinado campo na tela, né, e ele arrastava esse campo alfa, né, para dentro daquele campo numérico, e o erro acontecia. Então, por que eu trouxe esse exemplo, gente? A gente viu ali que esse analista, né, esse estagiário, ele pensou, né, em quase 5 situações para ele curar, na verdade, aquele requisito, que era um campo, né, que não poderia aceitar um caractere alfa, né, dentro daquele campo numérico. Então, ou seja, né, logicamente que ali um erro dele, que gerou até um pouco de estresse, foi que ele fazia, a cada versão que chegava com a correção, ele inventava uma situação nova de teste, quando, na verdade, ele deveria ter pensado, né, essas situações todas e ter executado essas situações todas de uma única vez. Então, a gente teve ali uma certa dificuldade com a equipe de desenvolvimento, né? Na época, né, a gente tinha testes, a equipe de teste era separada da equipe de desenvolvimento, não era um mundo ágil, né? E, então, aqui era mais para trazer esse exemplo, vocês entenderem um pouquinho do que a gente chama de teste negativo. Então, são situações que o analista, né, de teste vai pensar para que consiga burlar, né, aquele requisito, né, que foi ali implementado. Aí também é importante, gente, quando a gente fala de teste de software, né, embora ali as definições falem sempre que uma questão de executar programa, teste ele não é apenas, gente, executar programa. Quer dizer, né, a gente vai ver que existe, né, uma série de atividades, né, antes e depois ali da fase de execução de testes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de teste, existe um processo de teste. A gente tem uma etapa de planejamento, né? Ou seja, nessa etapa de planejamento, gente, eu vou pensar na questão, né, de escopo do teste,
Oi, pessoal. Voltamos agora pela RNP. Tá me escutando? Tá, muito bom. Uhum. Isso. Lúcio, eu tô te vendo, teu microfone tá fechado. Oi, estão me escutando? Não Tô estou te ouvindo escutando, vocês. Annelise. Tô te ouvindo bem. Tu tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, Lúcio. Não estava ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá. Lúcio, tenta Lúcio? tu aí. Tem aquele, bem no meio ali embaixo, Lúcio, tem um símbolo do telefone. Tu clica nele e aí ele vai pedir para ativar o teu áudio. Tá, YouTube. Achou ali, Lúcio? É nesse, bem abaixo da tua apresentação, tem tipo um telefonezinho, tu clica nele. Luciano, eu acho que assim, ó, tu tenta sair e entra de novo com logado no Google ou no Facebook, pode ser? Eu acho que deu problema ali, ele nunca entrou nesse, né? Acho que ele não está sabendo entrar ali. Será que ele deu permissão para o microfone quando ele entrou? Pois é. Ele pede. Eu acho que ele... Oi? Hã? Como convidado? Ele não dá para falar? Ah, então foi isso. Como ouvinte.
Oi, Lúcio, deu certo? Tem uma televisãozinha ali, é porque ele está como apresentador, né, Thiago? Isso. Lúcio, lá embaixo tem, tira aquele xizinho, clica em cima do microfone e da câmera, aí aparece para ti. O microfone dele está aqui, o teu microfone está aqui, mas a câmera não apareceu ali. Oi, Lúcio, tá ouvindo? Não. Ah, que pena. Poxa. Vê se não é o teu antivírus que está bloqueando alguma coisa. Gente, eu acho que nós vamos ter que, né, pelo tardar da hora, eu acho que a gente vai ter que encerrar. Peraí, fala. Estão me ouvindo? Finalmente. Que bom. Meu Agora Deus. vamos se acalmar os nervos. Vamos se acalmar aqui. Jesus. Lúcio, tu achou onde passa para frente das slides ali embaixo? Tá, vou passar aqui para... Isso, show de bola. Fica à vontade, tá, Lúcio? Desculpa todo o problema técnico que houve. Tem um probleminha aqui no microfone aqui, cara. Mas consegui achar aqui, ó. Beleza. Podemos continuar, então? Sim, fica à vontade. Obrigadão. Bom, gente, então, desculpe aí, né, o intervalo aí. Voltando aqui com os objetivos, né, a gente comentou, né, que o primeiro objetivo era reduzir, né, a probabilidade de ocorrência de uma falha quando o software estiver em produção. Então, a gente comentou que a gente não tem, né, software sem erro, né? A gente vai ter sempre uma situação ou outra que não foi pensada, né? Mas a ideia é que a gente tenha o mínimo possível, né, de erros em produção, quer dizer, né? Então, a ideia é reduzir essa probabilidade, né? Minimizando, quer dizer, os riscos para o negócio. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Imagina que a gente esteja numa empresa financeira, né? A gente quer evitar prejuízos financeiros, né? Eu estou numa empresa, por exemplo, que trabalha com a telemedicina. A gente teve uma palestra nessa semana aí, falando um pouquinho de nanotecnologia, quer dizer, né, sobre a questão de telemedicina, quer dizer, seja, né, imagina, então, a gente provocar um erro naquele software que tem ali determinada quantidade de radioatividade no tratamento de câncer, por exemplo. Quer dizer, então a gente vai minimizar, quer dizer, não tendo erro, a gente minimiza esse tipo de problema, que pode gerar, inclusive, uma morte, né? Vindo para um exemplo da parte financeira, que eu gosto até de dar um exemplo, né, eu trabalhei numa das empresas que eu trabalhei, a gente tinha ali uma situação, gente, que era um boleto bancário, né, uma situação simples. Aí eu tinha ali um campo de desconto, né? Então, ou seja, eu vou pagar um boleto, eu tenho um campo de valor e eu tenho ali um campo de desconto, né? Eu, como analista de teste, o que eu fui fazer, né? Bom, vou tentar colocar um desconto maior do que o valor do boleto, né? O sistema não vai permitir, né? Mas eu, como analista de teste, pensei nessa situação negativa e eu gosto sempre de testar o tamanho máximo do campo, né? Então, ou seja, o boleto era de R$100 e no campo de desconto eu coloquei tudo preenchido com 9, 9,99, né? Dava lá 9.999.999.999 reais. Quando eu apertei o botão, né, de pagar, né, para minha surpresa, o sistema, na verdade, o que ele fez? Ele deu esse desconto de 9.999 milhões e jogou, na verdade, né, essa diferença ali entre os R$100 e os 9 bilhões na minha conta, né? E esse sistema, na verdade, eu estava testando no ambiente de produção, estava utilizando ali, na verdade, a conta da minha gerente. Então, ou seja, a conta da minha gerente que estava em produção, né,
logicamente que era uma produção assistida, né, sem o acesso, né, de clientes externos, ela ficou com 9.999.000 na conta dela em função de um erro, né? Então, imagina se a gente não tivesse, né, pego esse tipo de erro, né, durante o final ali do projeto, né, e as pessoas fossem lhe dando descontinhos menores, né? Porque, logicamente, que 9 bilhões alguém iria descobrir, né? Mas um boleto de R$200, eu dava um desconto de 300. Então, em vez de eu pagar alguma coisa, eu ainda recebia R$100, né? Então, ou seja, tem o objetivo de minimizar esse tipo de risco, né? E garantir, gente, que as necessidades do cliente, elas estão sendo atendidas, né? Porque a gente tem que lembrar, né, que quem paga, né, o nosso salário, né, é o cliente. Né? O cliente vai utilizar um determinado sistema, o cliente vai querer, na verdade, um determinado, né? E a gente precisa, né, na verdade, atender, né, essas necessidades do cliente, ou seja, todos os requisitos. Se o cliente quer um determinado relatório, por exemplo, de quantidade, né, de pagamentos efetuados naquele dia, né, e eu tenho lá um filtro, por exemplo, por data de pagamento, um filtro por valor, filtro por data de vencimento, eu tenho que validar se essas situações todas que o usuário espera receber realmente estejam funcionando, né? Então, a gente quer garantir que as necessidades daquele cliente, daquele usuário, foram realmente atendidas, porque ele que vai pagar para a gente aquele software, né? Então, ou seja, reduzir a probabilidade, minimizar os riscos e garantir, na verdade, que as necessidades do cliente foram atendidas, né? Então, isso seria ali os principais objetivos do teste de software, né? Falando um pouquinho também do porquê testar, né? Além desses que a gente já falou desses objetivos ali, eu também gosto também de trazer aqui a questão da reduzir o custo de manutenção coletiva, né? É importante vocês terem em mente, gente, que custa muito mais caro corrigir um defeito em produção do que durante o processo de desenvolvimento, né? Então, ou seja, existe ali uma lei, né, chamada Regra 10 de Myers, daquele autor lá que escreveu o primeiro livro de teste, que diz o seguinte: quanto mais tarde um defeito for pego, mais caro ele é para ser corrigido, né? Então, ou seja, se eu corrijo um defeito na etapa de análise, né, ali a gente sabe que a etapa de desenvolvimento, a gente tem etapa de análise, codificação ou especificação, testes, e lá implantação ou transição, né? Vocês devem ter visto isso em alguma disciplina ligada à engenharia de software. Quanto mais tarde na etapa a gente pegar esse defeito, mais caro esse defeito é para corrigir, né? Então, a gente tem que testar, né, desde o início do projeto, né? Então, um defeito pego na especificação, ele é muito mais barato para corrigir. Basta eu alterar aquele documento. Diferentemente de eu pegar um defeito em produção, que muitas vezes, né, dependendo do defeito, como eu falei com vocês, se for um defeito de uma dosagem de radiação, por exemplo, num software que gerou no paciente, posso gerar uma morte. Aí não tem nem preço para corrigir esse defeito, né? Então, ou seja, quanto mais tarde esse defeito for corrigido, né, for pego, mais caro ele é para ser corrigido. Prevenir defeitos, a gente quer evitar os defeitos na introdução, a gente quer provar, gente, que o software tem erros, né? A primeira coisa que eu digo, vocês como analista de teste, estão testando um sistema, não pegaram erro nenhum, alguma coisa está errada, né? Ou seja, vocês não estão aplicando os testes corretamente, vocês não pensaram em situações negativas suficientes para poder validar aquele sistema, porque a gente só tem uma certeza, qualquer sistema vai ter erros, né? E cabe a gente, como analista de teste, como testador ali, garantir, né, e pegar esses defeitos. Bom, aí, ou seja, a gente comentou, gente, aí uma série de vantagens, né, em relação à questão ali do teste de software, né? Ou seja, a gente vai minimizar os custos, a gente vai minimizar os riscos, a gente vai diminuir a probabilidade de erros, a gente vai garantir que o que o usuário, na verdade, pediu foi implementado corretamente. Agora, gente, ainda existem muitas empresas que não testam, né? Por que isso, né? Se a gente viu ali uma série de vantagens, né, do teste, na questão daquele software, na questão da gente conseguir garantir, né, um cliente satisfeito, né? Por que as empresas ainda não testam, né? Logicamente, gente, que a gente vai ver, comparado, né, a 2005, quando eu vim para Florianópolis, praticamente não se falava de testador, não tinha vaga aqui na cidade de testador, né? Hoje em dia, você tem várias empresas aqui que utilizam, né, testes, inclusive equipes com 50 pessoas de teste na Softplan, é uma das empresas que tem bastante analista de teste, uma das áreas, né, na Softplan, mas ainda existe bastante empresa que, na verdade, não testa. Por que disso, gente?
um dos motivos que a gente traz aqui é a questão que o teste não é uma tarefa trivial, né? Ou seja, não basta ali, né, a gente pegar qualquer pessoa da equipe, né, ou contratar alguém que não tem nenhuma experiência em teste e simplesmente colocar aquela pessoa como analista de teste daquele projeto. Quer dizer, a gente precisa, na verdade, investir também, quer dizer, né, em treinamento, né, investir em técnicas de teste, né? Então, a gente não é uma coisa tão trivial assim, né? Uma outra dificuldade que as empresas encontram é a questão de falta de profissionais especializados, né? Então, ou seja, a gente tem uma dificuldade aí, e essa dificuldade muitas vezes até vem em função dos próprios cursos, né, de ciência da computação, de sistema de informação, que muitas vezes dedicam poucas horas desse curso, né, com a disciplina de teste de software, né? Então, ou seja, a gente vê ali que um desenvolvedor na prática, gente, vocês vão passar mais da metade do tempo de vocês ou testando ou corrigindo algum defeito encontrado, né? Então, ou seja, porém, né, o que a faculdade dedica, né, ou um curso técnico dedica de aulas de teste é muito pequeno, né? Então, a gente tem aí também uma carência de profissionais também especializados em teste, na verdade, no mercado. Então, muitas vezes, né, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu tinha que sair catando, né, pedindo ajuda, né, pessoas que faziam curso de ciência da computação ou sistema da informação e tentar vender o peixe, trazer aquela pessoa para trabalhar comigo, né, e eu treinar, né, porque não tinha aqui disponível, né, profissionais especializados em teste. As empresas também desconhecem, né, algumas técnicas de testes adequadas. Eu vou falar um pouquinho de técnica mais ali na frente, então eu não vou me alongar muito nessa parte de técnicas aqui de testes adequados. Dificuldade em implantar um processo de teste, quer dizer, né? Não é simplesmente a gente chegar, não existe uma receita de bolo, né? Se chegar numa empresa, trazer uma receita e colocar aquela receita naquela empresa e simplesmente agora, a partir de amanhã, né, o teste está perfeito, todo mundo está aceitando o teste, né? Existe aí, a gente precisa fazer um processo de teste integrado ao processo de desenvolvimento. Existem tarefas, né, gente, que a gente tem, né? Por exemplo, eu preciso ali de uma especificação, seja um caso de uso, seja, na verdade, né, uma história vindo para o mundo mais ágil, seja um documento de papel, que eu sempre falo, né, um rabisco, né, ali com uma tabelinha, com os campos de uma tabela, mas eu preciso de algumas informações, de alguma documentação para que eu possa fazer o teste, né? Então, eu preciso ter conversação entre o analista de requisitos, né, trâmite aí. Então, implementar esse processo de teste não é algo tão simples assim, né? Então, algumas empresas acabam, na verdade, também não fazendo teste por não conhecerem, né, aquela relação de custo-benefício, né? Eles enxergam, na verdade, o teste como mais uma despesa, né? Eu tenho lá 3 desenvolvedores desenvolvendo, né? E aí, ou seja, eu vou colocar mais uma pessoa para teste, né? Ou seja, eu estou aumentando ali meu custo em 25% para colocar mais uma pessoa para testar. Que teste em produção, né? Ou seja, então, algumas empresas, na verdade, não conseguem enxergar esse custo-benefício que a gente viu, né? Que imagina, né, um defeito, né, uma imagem, né, prejuízo na imagem de uma empresa que gerou um prejuízo financeiro em outra, né? Ou seja, eu sou uma fábrica de software e gerei ali um prejuízo financeiro ou até mortes, né, em cima de um software que eu desenvolvi. Quer dizer, que imagem, né, que aquela empresa vai ficar, né? Ou seja, esse custo aí, gente, não tem preço, né? Então, em função desse desconhecimento, dessa relação, né, do custo-benefício, algumas empresas acabam optando por não realizar testes ainda. Mas, como eu comentei, gente, existe hoje muito mais empresas, né, fazendo teste do que empresas que não trabalham com um profissional de teste de software. Eu também queria comentar também com vocês aqui, eu não sei o tempo, gente, que eu tenho aqui, porque como a gente ficou ali interrompido, eu não sei o tempo ali que eu tenho ainda, mas vou tentar aqui seguir meu planejamento, né? Existem 3 dimensões do teste que eu gosto de falar sempre, né? A primeira que a gente chama de técnicas de teste, que seria ali o como testar, né? Eu vou aqui falar também rapidamente sobre essas técnicas, né? Logicamente a gente não vai entrar em detalhe de todas as técnicas, mas a gente tem algumas técnicas formais e algumas técnicas informais, né? Uma da técnica formal que a gente chama de caixa preta, né? Que é uma técnica onde eu não preciso conhecer a linguagem de programação, ou seja, a minha preocupação são com os requisitos, de validar se os requisitos daquele cliente foram atendidos corretamente pelaquela equipe de desenvolvimento, né? Então, geralmente, esse tipo de teste ele é feito por uma equipe, né, independente, por uma equipe externa, né, não uma equipe de desenvolvimento. É alguém, né, que é contratado, que pode estar junto, né, da equipe de desenvolvimento, mas é uma pessoa específica de teste. Existe uma outra técnica chamada técnica caixa branca, né?
Aí sim, eu preciso conhecer o código, né? Eu estou preocupado aqui com a estrutura do código, eu estou preocupado, na verdade, com a eficiência do código, né? Se o código seguiu o padrão, se aquela linguagem ali está seguindo o padrão, né, de arquitetura daquela empresa ou daquela linguagem específica. E existem algumas técnicas, gente, informais, baseadas em experiência. Então, por exemplo, eu vou testar um sistema financeiro, novamente para o mercado financeiro, vão lá, transferência. Né? Eu tenho um canal que seria o aplicativo aqui no meu celular, né? Que é o que a gente está hoje em moda com a questão do aplicativo. Então, vamos lá. Eu acessei o aplicativo e vou fazer uma transferência. Como eu peguei uma experiência, né, em testar aquele aplicativo naquela funcionalidade de transferência, mas no banco existem outros canais que também fabricam a questão da transferência. Pode ser aquela máquina, né, que vocês vão lá e passam o cartão de vocês, chamada de ATM. Eu posso fazer uma transferência na boca do caixa, que é um outro sistema, ou eu posso fazer, na verdade, uma transferência via o home bank, né, via web. Né? Então, ou seja, como eu peguei a experiência, na verdade, em um sistema de transferência, se eu testar, na verdade, as regras de negócio são as mesmas, né, em todos os outros canais. Eu não posso transferir mais do que o que eu tenho em saldo em conta, né? Eu não posso, na verdade, transferir mais do que meu limite diário de transferência, né? Isso vai independentemente de qual canal, né, que foi desenvolvido aquele sistema, né? Então, baseado na minha experiência, eu vou gerar algumas situações de teste. Outro item que eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês, gente, é o níveis de teste. É o momento dentro do processo de desenvolvimento que eu executo o meu teste. Então, a gente tem 4 níveis, eu vou citar aqui rapidamente, depois, se vocês também quiserem, né, mais informações ou pesquisar, pelo menos vocês já conhecem esses níveis. A gente tem lá o nível de teste de unitário, né, que esse teste é feito pelo desenvolvedor, é o nível de teste que vai testar a menor unidade desenvolvida, né? É ali uma função, né, é uma classe, quer dizer, né, seja, eu estou ali focado, na verdade, naquela parte ali unitária, naquela partezinha menorzinha do software, né? Eu tenho ali um teste de integração, que é um outro nível, né, um outro momento posterior. Uma vez que eu testei todas as unidades sozinhas, eu vou fazer agora a integração dessas unidades. Então, eu tenho aí o teste de integração. Esses 2 níveis de teste são normalmente executados pelo desenvolvedor, né? Bom, depois eu tenho um nível de teste chamado teste de sistema, né? Quem que vai executar esse teste de sistema? Normalmente é um analista de teste independente. Qual é o foco desse nível de teste de sistema? É testar todo o sistema, toda a integração desse sistema, por exemplo, com outros hardwares. Imagina, se eu tenho lá uma leitura de cartão de crédito. É importante eu testar o sistema integrado com aquela leitura. Seja uma leitura de boleto, uma leitura de cartão de crédito, seja uma impressora de cheque, né? Ou seja, aí é o teste de sistema. Vai testar o sistema completo, né? E a gente tem, por último nível, o nível do teste de aceite, né? Que é o teste do usuário. Ou seja, quem solicitou para você, para aquela empresa, o sistema, ele vai dar o aceite, vai homologar aquele teste. Então, é o último nível de teste que é realizado pelo cliente, né? Por quem, na verdade, vai homologar aquele sistema. E a gente tem aqui uma outra dimensão de teste, que é chamada tipos de teste, que é o que testar, né? Aqui, gente, eu não vou entrar, né, em muitos detalhes dos tipos de teste, porque existem N tipos de teste, né? A gente pode falar de teste de segurança, né, que é um tipo de teste aí muito importante nesse mundo nosso aí de internet, quer dizer, né? De e-commerce, né? Quer dizer, de atividades bancárias, né, via internet. A gente precisa garantir a segurança, né? A gente precisa garantir que aquele sistema não está sendo invadido, né? Então, ou seja, existem, inclusive, empresas especializadas apenas em fazer teste de segurança, né? Então, quando, às vezes, um determinado banco ele vai contratar um fornecedor de um determinado software, muitas vezes ele paga, né, uma empresa especializada em teste de invasão, ou teste de segurança, para garantir que aquele sistema que ele vai comprar e utilizar naquele banco tem uma certa garantia de segurança, né? Então, isso aí é um dos tipos de teste bastante importante, que é comum, independente do nome do autor, né? Porque cada autor, às vezes, dá um nome diferente para o mesmo tipo de teste. Mas o teste de segurança, ele recebe esse nome, normalmente, com todos os autores. A gente tem um outro tipo de teste que também é importante, gente, teste de performance. Ou seja, é o tempo de resposta a uma determinada funcionalidade. Ou seja, se eu faço uma consulta, né? E eu, como cliente, eu quero que aquela consulta seja exibida o mais rápido possível, no máximo em 2 segundos naquela tela, né? Então, quando a gente fala de tempo, a gente está falando de teste de desempenho.
Aí existem, gente, algumas ferramentas específicas. Eu posso citar para vocês ali o Gmeter, né, que é uma das ferramentas gratuitas para a gente poder também testar essa questão de performance, né, dos softwares. Um outro tipo de teste também que é muito utilizado é o teste de estresse. Imagina, por exemplo, vocês fizeram ali, né, para o IF, né, RS, aí de vocês, a unidade de vocês, vocês fizeram um vestibular. No dia do vestibular, que vai sair o resultado do vestibular, todo mundo está acessando aquele site, né? E talvez aquele site vai cair, né? Porque ele não foi preparado pela quantidade de pessoas que acessou aquele sistema ao mesmo tempo. Então, a gente chama isso de teste de estresse. Aquela ferramenta que eu comentei com vocês de Gmeter, ela também